Livro de Ruth, amém? Livro de Ruth. Deus me levou até esse livro nesta manhã. E ali eu passei a meditar e eu tenho certeza que o Senhor falará conosco. Se coloque sobre os teus pés, você que pode. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Aleluia. Para quem não sabe, é o 8º livro da Bíblia Sagrada. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Ruth, capítulo de número 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar aos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Molom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe. Capítulo de número 16. E disse-lhe, porém, a Ruth: não me insistes para que não deixes e afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu ando, e quer que pousares a noite, ali pousareis. E eu e o teu povo, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Capítulo de número 15. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo-lhe: até entre as gazelas deixar colher, e não lhe embaraçais, e deixai cair um punhado, e deixai-os ficar para que as colha, e não o repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi um êfase de cevada. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos, papai amado, na tua presença uma vez mais, Senhor. Eu quero te glorificar, te exaltar na beleza da tua santidade. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és poderoso, Senhor. Fala com a tua igreja nesta noite. Fala com teu servo nesta noite, Pai. Toma nas tuas mãos esta palavra. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, glorificando a Deus. Queridos, a palavra do Senhor, ela é inerrante. É como uma espada de 2 gumes. Ela corta entre juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. Quando Paulo, ele retrata este versículo, Paulo está querendo falar que a palavra, ela corta primeiro em cima e depois ela corta embaixo. Então, quando eu meditava nesta mensagem por esta semana, aleluia, eu comecei a viver esta mensagem. Eu falei: Senhor, eu acredito e eu creio em um tempos de milagre para a nossa vida. Diga para o seu irmão do lado: Deus tem tempo de milagre para a sua vida. A Bíblia diz então, aleluias, que no tempo que os juízes julgavam a terra, quando nós falamos, quando o escritor, ele escreve, todas as vezes que o escritor escreve, no tempo que os juízes julgavam a terra, o escritor, ele está querendo nos falar, aleluia, que Israel estava passando pelo tempo de idolatria, de pecado em extremo, aleluia, e os juízes julgavam a terra, aleluia. E a Bíblia diz então que todas as vezes que Israel passava por esta fase, aleluia, Deus preparava um adversário,
um filisteu, aleluias, um exército ou uma provação para poder trazer o povo de Israel para o centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz então, no versículo de número 1, que Deus, os juízes julgavam a terra estava passando por uma provação muito grande, permitida pelo Senhor. A terra não era mais e não era menos a qual era Belém de Judá. Belém de Judá no hebraico significa a casa do pão, aleluia, aonde tinha o alimento, a provisão. Você já viu faltar pão em uma padaria? É impossível, aleluia. Mas a Bíblia diz que com a permissão de Deus, agora a fome bate em Belém de Judá. Belém de Judá é tomada por uma fome gigantesca, por uma fome sobrenatural. E ali tem uma família espelho. Ali tem uma família, aleluias, oriunda, aleluias, de uma graça muito grande. Aleluias, ali tem uma família, como que eu posso dizer essa palavra? Exemplo para todos. Todo judeu, aleluias, ele era muito feliz e alegre quando ele tinha um filho varão. Aleluias, porque o filho varão levaria a sua descendência. Aleluia, e esse homem teve 2 filhos varões. O nome de um, Molom, o nome de outro, Quilion. Uma família a qual todos de Belém olhavam e falavam: uau, esta família é abençoada por Deus. Aleluia, esta família é espelho de Deus na terra. E a Bíblia diz que quando a fome bateu sobre Belém de Judá, Elimeleque tomou, aleluias, dá um pouquinho de retorno para mim. Elimeleque tomou uma atitude, aleluias, uma atitude drástica, uma atitude cortante, uma atitude, aleluias, a qual homens de Deus têm tomado, a qual pessoas têm tomado no nosso meio, aleluias, por causa, aleluias, do cabeça da casa. Famílias têm perecido por causa de atitudes infantis ou atitudes, aleluias, antecipada. Pessoas e famílias e filhos têm sofrido na terra. A Bíblia diz então que Elimeleque toma uma atitude, pastor Renato. A primeira atitude que esse homem toma: vamos descer para Moabe. Quando ele observa a terra de Moabe, ele vê que a terra de Moabe é uma terra que era farta, uma terra que estava dando fruto, uma terra que estava ali, uma riqueza grande. E ele decide sair de Belém de Judá e descer para Moabe. A primeira variante ou a primeira aplicação que eu quero trazer para a igreja nesta noite: nem tudo que está ganhando, Deus está no negócio, e nem tudo que está perdendo quer dizer que Deus não está no negócio. Eu vim aqui para te dizer nesta manhã: tem pessoas, aleluias, que estão indo para Moabe, tem pessoas que estão indo para a riqueza, tem pessoas que estão indo, aleluias, em caminhos, aleluias, mais fácil, mas Deus fala na minha boca nesta noite: não é este caminho que eu preparei para você, Uracam Darabacheia, não é este caminho que eu, aleluias, trilhei para a sua vida. Caminho fáceis tem, mas a Bíblia diz no livro de Mateus que existe 2 portas, a estreita e a larga. Tem muitos crentes hoje em dia acostumando, ou melhor, tomando o caminho pela porta larga. Aleluias, tudo é larga, jeitinho brasileiro é largo. Aleluias, eu vou fazer porque ninguém está vendo, eu vou fazer porque ninguém vai saber. Huracandarabacheia. E Deus está falando: cuidado, porque nem tudo que está ganhando eu estou no negócio. Nem tudo que está prosperando, Deus está no negócio. Aleluia. Tem gente que entrou aqui nesta manhã provado. Eu vou falar porque Deus está me tomando neste altar. Tem gente que entrou aqui nesta manhã provado. Tem gente que entrou aqui nesta manhã com na maior prova da sua vida, e Deus está falando assim: eis que eu estou contigo.
Aleluias. Eis que eu estou contigo nesta manhã. Não abaixa a cabeça, não toma decisão precipitada. Continua no centro da vontade de Deus nesta manhã. Vai doer, sim, mas você não vai breganhar os seus princípios. Vai machucar, sim, mas você não vai braganhar os seus princípios. Deus está falando assim: eu não estou com quem está braganhando os princípios, eu estou com quem está sofrendo, mas mantém os princípios diante do altar do Senhor. Moabe não é terra para você. Para quem não conhece, Moabe se chamava uma terra maldita. Por que, pastor? Moabe se chamava uma terra maldita por causa do incesto de Ló com as suas filhas. Aleluia. Então Deus amaldiçoa Moabe. Aleluia. Então Moabe se torna uma terra maldita, porque tudo que sai da boca de Deus não volta atrás. Maldito uma vez, maldito sempre. Aleluia. Então vem a geração de Moabe é maldita, vem os filhos de Moabe é maldita, vem os netos de Moabe é maldita. Então uma geração se torna maldita. Mas a Bíblia diz que Elimeleque desce para Moabe. E quando ele chega em Moabe, engraçado, aleluias, conjecturando no texto, lá ele consegue montar a empresa dele. Lá ele consegue, aleluias, montar os celeiros dele. Lá ele consegue, aleluias, aleluias, riquezas. Talvez, não está na Bíblia, mas talvez alguém olha para Moabe, para Elimeleque e fala assim: ei, Elimeleque, como que você está aí? Se tivesse telefone e WhatsApp naquela época, mandava um WhatsApp. Como você está aí, rapaz? Vocês estão perdendo tempo em Moabe, em Belém. Rapaz, vocês estão aí em Belém sofrendo. Eu já estou aqui com 5 galpão de cevada. Eu já estou aqui com empregado. Eu já estou aqui, aleluias, prosperando. E você está indo em Belém ainda passando necessidade. Olha Deus falando na casa nesta noite, nesta manhã. Aleluias, você está aí em Moabe ainda, mas eu vim aqui para te dizer nesta manhã: Deus não te quer em Moabe, Deus te quer em Jerusalém, Deus te quer em Belém de Judá, Deus te quer no centro da vontade dEle. Deixa quem quiser prosperar em Moabe, prosperar em Moabe. Deixa quem quiser montar o seu castelo em Moabe, montar em Moabe. Mas diga para o seu irmão do lado: eu não. Eu vou continuar no centro da vontade de Deus. Ainda que esteja doendo, eu vou continuar no centro da vontade de Deus. Aleluias. Agora Elimeleque desce para Moabe, monta o seu castelo, monta a sua empresa. Aleluias. Mas diga para o seu irmão do lado: os tempos ruins também alcança Moabe. A Bíblia diz que morre Elimeleque, e a sua esposa Noemi fica desprovida de esposo. E quando ela fica desprovida de esposo, passando 10 anos depois, morre Molom e Quilion. Fica também desprovido de esposo as suas noras, Ruth e Orfa. Aleluia. Ficando desprovidas as 3 de esposo, agora elas começam a passar uma provação muito grande. Na área financeira, pastor? Não. Na área espiritual. Aleluias. Porque não adianta ter dinheiro e não ter Jesus. Eu vou repetir isso daqui. Tem muito milionário hoje que está com a conta cheia, mas a depressão está batendo na porta da casa dele. Ele está tirando a vida dentro do quarto, tomando remédio com 3, 5, 10 milhões na conta. Deus vinha aqui para te dizer nesta manhã: não adianta ter dinheiro e não ter a paz dentro da sua casa. Não adianta ter riqueza e não ter a paz dentro do seu lar. Porque Jesus disse que riqueza maior
é a paz de Deus dentro da sua casa. Qual é a riqueza para você? Dinheiro? Fama? Prosperidade? A maior riqueza é você assentar na mesa e você ver os seus filhos assentados na mesa junto com você, comendo, bebendo, regozijando e louvando o nome do Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Agora ela perde os seus esposos, e a Bíblia diz que quando ela perde os esposos, ouve-se uma notícia na terra. Diga para o seu irmão: vai ter notícia na terra. Deus está falando, vai ter notícia na terra. Aleluias, ouve-se notícia na terra. E qual era a notícia, pastor? Deus visitou Belém de Judá. E Noemi ouve que Deus visita Belém, pastor Renato. Aleluias, e ela fala assim: opa, eu ouvi que Deus visitou Belém de Judá, que Deus mandou pão para Belém de Judá. Vamos voltar para lá. Aleluias. E ela abraça suas noras, despede com as suas noras, e ela fala: pode ir, filha, vocês estão liberadas do seu compromisso. Vai para a sua casa, vai para os seus deuses e vai para o seu povo. Orfa se levantou, beijou Noemi e foi para a sua casa, para os seus deuses e para o seu povo. Mas Ruth olhou para ela e falou, no versículo que nós lemos, 16: a sua casa é a minha casa, o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aleluias, bem certo como o seu Deus vive, aonde você morrer, eu morrerei também, aonde você ficar, eu ficarei também. Aleluias, eu vejo Deus conjecturando neste texto, assentado no trono, olhando para aquela, aleluias, para aquela paisagem, para aquela conversa. Aí Deus falou: opa, peraí, o seu Deus é o meu Deus. Deus se levanta do trono, aleluias, e assina embaixo, fala: gostei do propósito, gostei do princípio, ainda que seja maldita, eu vou abençoar na terra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Príncipe e princesa, não é porque você entrou aqui cheiroso, bonito, lindo, assentou nesse banco confortável, está congregando nessa igreja maravilhosa, que você, aleluia, tem prioridade diante de Deus. Não, pode entrar um mendigo aqui agora, se Deus achar graça nele, Deus vai levantar ele na terra, vai dar um banho da misericórdia nele e vai colocar ele para pregar para nós. Aleluias. Deus trabalha na contramão da situação. Deus não trabalha com vontade humana. Deus trabalha com princípios diante do altar de Deus. Aleluias. Seu Deus é o meu Deus. Eu estou pregando para Ruths aqui nesta manhã. Aleluias, independente do sexo, eu estou pregando para Ruths aqui nessa manhã. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu estou pregando para pessoas improváveis aqui nesta manhã, que um dia estava na prostituição, um dia estava no crack, na cocaína, aleluias, mas Deus levantou e colocou assentado aqui nesta noite, nesta manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí elas seguiram juntas para Moabe. Surgiu o tema da minha mensagem nesta manhã: colheita milagrosa no tempos de milagre, de crise. Qual é o seu tempo que você está vivendo? É um tempo de crise? Fica tranquilo, Deus tem milagre para a sua vida nesta manhã. A Bíblia diz que quando elas chegam em Moabe, pastores, o povo começa a olhar para ela, porque ela é uma moabita, porque ela é da terra de Moabe. Segundo, Noemi está retornando, aleluia,
Imagina aqueles que ficaram, aleluias, em Belém de Judá, passaram pela prova, passaram pela situação de fome, aleluias, agora vê alguém que abandonou o barco, voltando de novo, porque ouviu que Deus visitou a casa. Eu nem vou falar dos fofoqueiros de plantão, aleluias, ia começar metendo a lenha, ia começar falando, tá vendo lá o irmão? Saiu, aleluias, enquanto a maré estava baixa, agora que Deus abençoou, está voltando de novo, está repreendido, língua de gravata. Jesus, Ele faz da maneira que quer, do modo que Ele quer, do jeito que Ele quer, para abençoar quem Ele quer. Aleluias. Jesus trabalha do jeito dEle, da maneira dEle e do jeito que Ele quer. Aleluia. Lá vem Noemi, e eles estão falando assim, tá aí de volta Noemi, tá aí de volta Ruth, ou Ruth está com ela, é moabita. Uma das coisas que me chamou a atenção na mensagem, é que quando Ruth ela pisa o pé em Belém, ela não abaixa a cabeça. Aleluias, isso daqui é para mim e para você. Vou repetir isso que é profético. Quando ela pisa em Belém, porque aqui não tem imigrante, né? Aqui são todo mundo, acho que tem um aqui que é da terra. Aleluias, mas aqui não tem quase imigrante, né? Aleluias, aqui são todo mundo da Bélgica, nascido aqui. Aleluias, Deus está falando na casa. Quando Ruth pisou o pé na terra, ela não abaixou a cabeça. Ela falou, Noemi, aleluias, eu vou aos campos, eu vou rabiscar espiga, eu não vou ficar dando de vitimismo, eu não vou ficar dando de coitadinha. Deus me trouxe aqui nesta manhã para falar, independente da sua circunstância, levanta a cabeça e vai para a luta. Levanta a cabeça, Ruth, levanta a cabeça, porque se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar na Bélgica, Ele vai te abençoar no Brasil, Ele vai te abençoar no Japão, Ele vai te abençoar na Inglaterra. Aleluias, o país e a terra é de menos, o que é de mais é a bênção que está sobre você. Aleluias. Ela não abaixa a cabeça, ela fala assim, eu vou rabiscar entre as gazelas. E qual era a ordem? Primeira ordem, na cega, na roça, aleluias, a primeira ordem era assim, primeiro ia os trabalhadores, aleluia, os trabalhadores iam na frente, cegando, aleluias, rabiscando as espigas. Segundo, aleluias, vinham as gazelas. Aleluias, as gazelas eram moças puras, a qual estava se preparando para se casar ou com Boaz, ou com alguém que Deus preparasse para elas. Aleluia. Terceiro, vinha os imigrantes, pessoas improváveis, pessoas, aleluias, que todo mundo olhava e falava, é improvável. Por quê? Porque aleluia, ela vivia do resto que sobrava da mesa dos segadores, aleluia, da gazela, e depois ela vinha colhendo o que sobrava. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? E Ruth, ela não abaixou a cabeça por causa disso. Ela falou, sogra, eu sei que você está de idade, fica em casa, eu vou lá. Eu vou lá. E ela começou a rabiscar espiga, aleluia. Ela não olhou, aleluia, se as gazelas eram melhor do que ela não olhou, aleluia, se os trabalhadores eram melhor do que ela, se quem estava indo na frente estava ganhando mais, se quem estava indo por segundo estava ganhando mais. Ela não olhou para quem estava na frente dela. A única coisa que ela olhou, eu preciso levar o alimento para minha sogra e para mim. Eu preciso isso. Aleluias.
Eu preciso aplicar essa palavra, por gentileza, vocês me permitem? Você falou amém, então segura. Tem pessoas que chegam na igreja, aleluias, e elas querem chegar na frente. Se não chegar na frente, não está bom para ela. Se não chegar por segundo, não está bom para ela. Se alguém olhar na roça e não ver que você está com as vestes da gazela, não presta. Não dá. Fecha a cara, faz biquinho, quer sair da igreja, quer descer para Moabe. Deus me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: levanta a cabeça, que a posição é de menos, o que importa é o céu. Vou aplicar de novo. Não importa se você está na cantina nesta manhã, não importa se você está na portaria nesta manhã, o mesmo céu que eu vou conquistar pregando é o mesmo céu que quem está lavando o banheiro vai conquistar também. Não importa a posição, importa o servir, importa o queimar, importa o estar com Deus na obra. Aleluias. Ela não olhou para a dificuldade. Ela não olhou para a dificuldade. Ela continuou cegando, continuou apanhando espigas. Só que tem uma diferença. Pergunta o que, pastor? O dono da roça chegou na roça. Eu tenho que aplicar isso daqui. O número 7, aleluia, é conhecido como o número da perfeição. Deus criou a terra e no 7º dia descansou. O número da perfeição, aleluias, o número da perfeição é o número 7. O número 8 é o número dos improváveis, sim ou não? A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto, passa o 7º, e ninguém Deus escolheu. E Samuel brada dizendo: acabaram-se o mancebo. Aí Jessé grita e fala assim: não, ainda falta o 8º, ainda falta o improvável, ainda falta aquele que está improvável. A Bíblia diz, aleluias, que Deus escreveu o livro de Gênesis o primeiro, o livro de Êxodo o segundo, o livro de Levíticos o terceiro, o livro de Números o quarto, Deuteronômio, Juízes, Samuel, e depois vem o livro de Ruth. O livro dos improváveis está na casa nesta manhã. Deus trabalha com os improváveis. Talvez você entrou aqui nesta manhã dizendo: coitado de mim, Senhor. Aleluias. Dá só um pouquinho de retorno que minha voz já foi. Coitado de mim, Senhor. Aleluias. O Senhor me trouxe aqui nesse país para passar por isso. Labadaramanda Yassai. E Jesus está falando assim: eu trabalho com o improvável nesta manhã. Eu vou repetir isso que é profético. Deus fala na minha boca: eu trabalho com o improvável nesta manhã. O problema é que na ordem que está cegando os cegadores, eles não imaginam que o dono da roça ia chegar naquele momento. O dono da roça, para aplicação boa da palavra, pastor Josimar, aleluias, o dono da roça simboliza Deus. Aleluias, o encarregado da roça, que a Bíblia diz, simboliza o Espírito Santo. Os trabalhadores simbolizam a igreja. Aleluias, e Ruth simboliza, aleluias, o imigrante, a pessoa que está vinda. Aleluias, na tradução da palavra, ou melhor, na aplicação da palavra, aleluias, Ruth significa a improvável. Aleluias, então o dono da roça chegou na roça nesta manhã, e ele vai começar a observar de cima do altar até a portaria da igreja, e ele está sondando o coração nesta manhã. Ele começa a observar a roça.
E ele chama o encarregado de lado, que é o nosso bondoso amigo Espírito Santo. E ele fala assim: presta atenção aqui, a aplicação da palavra é forte. O dono da roça chegou na roça nesta manhã. E ele chama o bondoso amigo Espírito Santo. E ele chama alguém improvável, ele vê alguém improvável, ele pergunta para o amigo Espírito Santo: pastor Renato, quem é ela? Você perdeu de dar uma glória a Deus. O Espírito, o Deus Todo-Poderoso, o dono da roça, chega na roça e pergunta: quem é ela? Quem é ela? Aleluia. Aí o encarregado, que é o Espírito Santo, fala: ela é das terras de Moabe, aquela que ajudou Noemi. Aleluia, e está cegando a manhã inteira, sem parar um minuto, nem para beber água ela parou. Está cegando a manhã inteira, porque o amigo Espírito Santo também já estava observando ela. Vejamos que no texto ele aplicou a palavra falando assim: eis que ela não parou um minuto, está desde manhã rabiscando, trabalhando. E o dono da roça fala assim: chama ela para mim. Chama ela para mim. Aleluia. E quando chamou Ruth, aleluia, ele falou assim: bem sei quem tu és. Tu és a moabita que ajudou a sua sogra. Grandes feitos tu tem feito para sua sogra. Vejamos aqui no texto que antes da Ruth chegar até o dono da roça já tinha o currículo dela. Você não está entendendo? Então eu vou aplicar para você. Antes do dono da roça chegar aqui nesta manhã, o amigo Espírito Santo já entregou o seu currículo para ele. Já viu você na semana chorando. Já viu você na semana: eu não troco meus princípios. E o Espírito Santo está falando: ela é Ruth, a moabita, não parou um minuto, não trocou os princípios. Ela está desde manhã sem parar trabalhando. Aí o jogo virou, porque quem era improvável agora vai passar a ser provável, entendeu, pastores? Aleluias. Quem não valia nada, quem olhava para a pessoa e falava assim: essa daí, aleluias, não é nada. Agora o dono da roça, que manda na roça, eu vou repetir isso que é profético, o dono da roça, que manda na roça, ele está falando: traz ela para perto, coloca ela entre as gazelas. Coloca ela entre as gazelas. Eu não quero ela rabiscando espiga lá atrás. Agora eu quero ela entre as virgens, entre as gazelas. Coloca ela aqui. O bondoso amigo Espírito Santo fala: chefe, então está feito. Ela vai rabiscar agora entre as minhas moças. Aleluia. Fica tranquilo. O tempo da colheita milagrosa está chegando na sua vida. O Espírito Santo viu tu chorando dentro do seu quarto, viu a provação que você está passando, e Ele está falando: fica tranquilo, eu sou o dono da roça, eu vou te colocar entre as gazelas neste país. E ela começa a colher entre as gazelas agora. Segunda ordem do dono da roça, ele chama de novo o amigo Espírito Santo. E ele fala assim: agora você vai deixar cair espigas, para que ela pega. Aleluia.
Você não está entendendo? Eu vou repetir isso. Aleluias. Presbítero Josué. Agora, vocês trabalhadores encarregados da seara, vai deixar cair espigas para que ela colhe. Eu vejo isso numa vertente muito grande. Aleluia. E isso nós temos que aplicar na nossa vida. Não é porque é estrangeiro, não é porque, aleluia, é de Moabe, que vai chegar aqui e nós vai isolar. Não, aleluia, o dono da roça está falando, deixa cair espiga, ajuda quem está precisando, ajuda quem está precisando, ajuda quem está precisando. Deixa cair espiga, para que ela se sinta um pouco. E a Bíblia diz que, imagina no texto comigo, irmão, viaja comigo no texto. Os segadores colhendo espiga, deixando cair um pouquinho no chão, e a ordem já está dada para todos, não é para um, é para todos. É para os trabalhadores, é para as gazelas que vêm atrás, ó, as espigas que nós deixar cair boa, bonita, não é para pegar. Deixa para Ruth. Aleluias. Eu vou repetir isso que é profético, pastor Renato. As espigas que cair não é para pegar, a ordem já está dada. Deixa para Ruth, deixa para improvável, porque Deus me fala na minha boca nesta manhã, aleluias, que Deus vai levantar pessoas improváveis nesta manhã para fazer provável na terra. Deixa para Ruth. Aí Ruth começa a colher, pastor Renato, as espigas. Imagina, na medida que ela colhe, ela vai, nossa, estou colhendo. Olha essa espiga que bonita. É eu que estou colhendo. Quando nós falamos de colheita, quem não lembra do Salmo 126? Capítulo de número 7, ou melhor, número 7. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, certamente ele voltará pulando de alegria, carregando contigo os seus feixes. É assim que Deus trabalha. Carrega a semente na hora da prova, chora na hora da prova, não sai, aleluia, não troca os princípios na hora da prova. Fica tranquilo, o tempo da colheita vai chegar na tua vida. Pode aplaudir ao Senhor, fica à vontade. Que toda honra, que toda glória seja dado a Ele. Deus seja louvado. Deixa cair para Ruth. O dono da roça está falando nesta manhã. Deixa cair para Ruth. Ainda essa semana o telefone vai tocar. Eu estou profetizando, pega se quiser, levanta a mão se quiser. Eu estou profetizando. Deixa cair para Ruth. O telefone essa semana vai tocar. Aquela prova vai destravar. Jesus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai fazer um milagre. Aleluias. Deixa cair para Ruth. E aí Ruth sai pegando as espigas. Sai pegando as espigas. E vai colhendo. E o que me chama a atenção na palavra, pastor Renato, é que quando Ruth colhe, ela corre para Noemi. Ela fala: Noemi, eu colhi tanto, olha aqui o tanto que eu colhi. E quando ela chega com felicidade para Noemi, aleluia, porque Ruth sabe dividir a bênção. Eu vou repetir isso daqui que é profético. Ruth sabe dividir a bênção, aleluia, não quer só para ela, ela divide para quem está precisando. Ela fala: vem cá, Noemi, olha o tanto que eu colhi. Noemi pergunta: onde você colheu? A pergunta é seca e cortante. Aonde você colheu?
qual campo você foi? Aí Ruth responde: eu estive colhendo no campo de Boaz. Aí Noemi fala: bem-aventurado seja o Senhor, que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Porque hoje é dia de benefício de Deus para com os vivos e para com os mortos. Eu vou repetir isso que é profético. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje é dia de benevolência para os vivos e também para os mortos. Aleluias. Ela fala: por quê? Porque Ele é o meu cegador, ou melhor, o seu, aleluia, resgatador. Aleluias. Você lembra de alguém que foi o nosso resgatador? Aleluias. A Bíblia diz que Adão come do fruto. Por causa de Eva, ele come do fruto, se entrega amor a Eva, aleluias, e é expulso do jardim do Éden. Mas a Bíblia diz no livro de Pedro que, aleluias, Deus sacrificou uma ovelha dentro do jardim do Éden e arrancou a pele dela, aleluias, para cobrir a vergonha de Adão, aleluias, para depois expulsar Adão do jardim do Éden. Deus está falando: antes do jardim do Éden, antes da criação do homem, nós já tínhamos um resgatador. Qual é o nome dele, pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso resgatador. Resgate funciona dessa forma. Ele tinha direito por ser parente mais próximo. Ele tinha direito, aleluias, de casar-se com Ruth, ou melhor, com Ruth. Mas ele também herdaria todas as terras de Ruth, porque a Bíblia diz que todas as terras de Noemi, porque a Bíblia diz que quando Noemi voltou, ela tinha terra ainda em Belém. Ela declara dizendo: cheia saí, vazia eu voltei. Ela não está falando do espiritual, ela está falando do financeiro. Rica ela saiu, e vazia ela voltou sem nada, porque ela não quis trazer nada da terra da maldição para a terra da bênção. Ela voltou vazia para a terra da bênção. E quando ela chega na terra de Belém de Judá, eles falam: Noemi voltou. Ela: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque as mãos do Senhor descarregou sobre a minha vida. Porque ela fala: me chame de Mara, por causa das águas de Mara. Quando o povo atravessou o deserto, aleluias, e não tinha água para beber, e Deus então toca nas águas, e as águas viram águas amargas. E ela está querendo dizer: eu sou amarga. Aleluias. Então me chame de Mara. Talvez você entrou aqui amarga nesta manhã. Talvez você entrou aqui sem expectativa de vida nenhuma. Mas o Senhor está falando: o resgatador está aqui nesta manhã. A Bíblia diz, eu já estou acabando. A Bíblia diz que quando ela falou isso para Noemi, Noemi falou assim: Ruth, lava-te, veste vestes boas, bonitas, se coloque de pé, se perfume e vai até Boaz. Boaz vai deitar na eira, e você vai chegar sem ele saber, vai deitar aos pés de Boaz. E assim Ruth fez, se lavou, se perfumou, e ela foi até os pés de Boaz. Deus vai preparar Boaz para a sua vida nesta manhã. Quando Boaz acordou, que olhou para Ruth, falou: quem és tu, mulher? Sou Ruth, a moabita. Ele fala assim: fica tranquila, eu vou te resgatar. Eu vou te resgatar. Eu vou te resgatar. O dono da roça está aqui nesta manhã, e ele tem uma palavra viva para a tua vida. Ele vai te resgatar nesta manhã. A Bíblia diz que ela casou-se com Boaz. Ela casou-se com Boaz, e Deus agora o deu um filho.
aleluia. E eu quero falar um pouco da genealogia, aleluia, do filho, aleluia, de Ruth. A Bíblia diz que Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. A Bíblia diz que tinha um cego na porta da cidade, que quando viu Jesus, falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que eu quero te dizer nesta manhã? Deus fez de uma moabita, Deus fez de uma maldita a linhagem de Jesus Cristo na terra. Você não tem noção aonde que Deus vai te colocar. Se coloque de pé nesta manhã. Você não tem noção aonde que Deus vai te colocar. Você não pode ver. Paulo escreveu aos Coríntios o que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviu. Não acabou a palavra ainda não, olha para cá. Eu vou repetir de novo. Paulo escreveu aos Coríntios o que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviu, o que ainda não desceu para o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só quem ama Jesus aqui glorifica o nome do Senhor. Eu tenho 7 minutos para acabar. 3 minutos eu vou contar esse testemunho e eu vou orar aqui. Você vai vir correndo. Você que é improvável, você que é improvável e está precisando de um milagre hoje. O tema está aí, a colheita milagrosa em tempos de crise, aleluia. É em tempo de crise que você não vai abaixar a cabeça. Diga para o seu irmão do lado: em tempo de crise, você não vai abaixar a cabeça. A Bíblia, ou melhor, testemunho diz, aleluia. Um dia eu estava dentro da minha casa. Minha esposa está aqui, minha linda, digníssima, maravilhosa esposa. Me acompanha há tantos anos. Aleluia, já viu tanta coisa. Já viveu tanta coisa comigo, mas ela está aqui firme na rocha. Mas um dia, minha digníssima esposa foi tomar um banho. Vou contar esse testemunho. Deus está tocando no meu coração. E ela detectou um caroço debaixo do peito. Eu acho que eu já contei isso. Mas Deus está mandando eu contar que tem pessoas que precisam ouvir isso. E aquele caroço era um câncer. Como que fala? Positivo, né? Maligno, né? E ela começou a chorar e eu servia diante do altar do Senhor. Era presbítero da casa do Senhor, pastor Renato. Era auxiliar do meu pastor, como sempre fui um bom servo. E a minha esposa entrava no culto chorando e saía chorando. No culto chorando e saía chorando. No culto chorando e saía chorando. E eu quietinho, calado, falava: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Só que se levantou um... Não vou falar que é crente não, mas é crente, né? Como que fala mesmo? Aqueles crentes meio atribulados? Crente ruim, isso. Você levantou um crente ruim dentro da igreja e falou assim, que eu estava batendo na minha esposa. Nunca encostei a mão na minha esposa. Nunca. E aquilo inflamou na igreja. O presbítero está batendo na esposa. O pastor chamou na salinha, no birrô dele. Sentei no birrô do pastor. O pastor falou assim: presbítero Marcelo, eu já era pregador. Já pregava em tudo quanto é lado. Auxiliava o pastor. Mas... se o diabo usou Pedro, não vai usar um crente dentro da igreja que dá brecha? E o pastor me chamou e falou assim: presbítero, você está batendo na sua esposa? A conversa na igreja está assim, assim. Foi direto, seco, no corte. Assim, 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 assim. Eu olhei para ele e falei: não, meu pastor, jamais, nunca encostei o dedo na minha esposa. Se o senhor quiser, eu chamo ela aqui. Ou se o senhor quiser, o senhor pode chamar ela aqui sem a minha presença. Agora, sem eu falar com ela. Fica tranquilo, não devo nada. Aí o meu pastor: mas o que está acontecendo? Sua esposa só chora assim, assim, assim. Eu falei: a minha esposa detectou um câncer no seio. O pastor começou a chorar comigo dentro da salinha.
Deus tomou ele dentro da salinha, oração, começou a orar. Ele falou assim para mim: eu estou contigo nessa guerra. Bem-aventurado quem tem um pastor na vida. Pastor Renato está aqui. Ele falou assim: eu estou contigo nessa batalha. Eu vou pagar o preço na oração com o Senhor. Deus vai dar um milagre. Ele falou: vamos fazer 21 dias no monte. Vou chamar as intercessoras de guerra. Vou falar para as intercessoras que é um caso de urgência, mas eu não vou falar para quem. Nós vamos orar por um caso de cura. E nós vamos chamar as intercessoras da igreja. Não vou abrir para elas, mas é um caso de cura extrema dentro da igreja. E nós vamos orar nesse propósito. Eu falei: amém, pastor. Chamou as intercessoras. As intercessoras abraçou a causa. Começamos a subir o monte, orando. Minha esposa não queria ir para a igreja mais, aleluia, não queria tomar banho mais, queria entrar em depressão. Eu, mulher, vamos para a igreja. Aí um dia minha esposa estava numa situação crítica dentro de casa. Era uma quinta-feira à tarde, se não me falha a memória. Eu falei: amor, vamos para a igreja. Pelo amor de Jesus Cristo, Deus tem um chamado. Não vamos levantar nossa cabeça. Aleluias. Ela, vamos. Se trocou, tomou um banho e fomos. Chegou na igreja, sentou na última cadeira, corriqueiramente, chorando. E veio uma pregadora que eu conhecia ela, pregadora, Deus usava ela demais na revelação. E ela estava vindo do Ceará, aleluias, para a nossa igreja. E ela ia pregar na quinta-feira da bênção na igreja. E quando ela pisou na igreja, eu falei: nossa, Deus vai falar hoje. Eu creio, Senhor. Não pelo profeta, mas eu senti. E quando eu falei assim: eu creio, Deus selou no céu. Porque o que você fala, você profetiza sobre a sua vida. E ela começou a pregar e ela falou: jovem! Ela não conhecia a minha esposa, ela me conhecia de adolescente, essa pregadora. Eu cresci vendo ela pregar, mas depois eu casei, ela foi embora fazer a obra missionária. Depois de muitos anos ela voltou, ela não conhecia a minha esposa. Ela falou: jovem, você aí atrás. Aí minha esposa, levanta, ela levantou, coloca a mão no seio. Deus está dando a cura hoje. Deus está dando a cura hoje. Aleluia. Minha esposa começou a chorar. O pastor da igreja começou a chorar porque sabia do caso. Eu já comecei a falar em mistério, tomando posse da vitória. Aleluia. E a minha esposa foi para casa. No outro dia ela colocou a mão, era do tamanho de um limão. No outro dia estava menor. No outro dia estava menor. No outro dia estava menor. Até que o câncer sumiu. Faz quase 12 anos que Deus deu a vitória e ela está aqui. É milagre no tempo de crise. Corre aqui no altar. Corre aqui no altar. Você que está precisando de um milagre, corre aqui no altar. É rápido. Vem. Eu quero orar por você. Os obreiros querem orar por você. Você precisa de um milagre urgente na sua vida. Os obreiros vão guerrear pela tua casa. Necomondo que decamashui, huracão darabacheia, urabacala badaya sui decomonda yasai. Não tenha vergonha não, irmão. Você está precisando de um milagre? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem mais perto do altar. Vem mais perto do altar. Vem mais perto do altar. Irmão, deixa a vergonha lá na sua casa. Está precisando de uma cura? Está precisando de um milagre? Quer colher? Vem. Pastor, eu sou obreiro. Não interessa se você é obreiro. Vem, corre aqui. Decomondo que decamashui, huracão darabacheia. Deus está liberando. Uramando que decamandu que açai. Deus está liberando poder de cura. Uracalabadara manda yasai. Deus está liberando poder de restauração.
Rimandi comando que de Camachui, de comandaiaçai, Uracanda Rabacheia. Recebe, 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 recebe nesta manhã. Recebe, recebe, recebe. Deus está abrindo os ventres aqui nesta manhã. Recebe. Eu vou repetir nesta manhã. Deus está abrindo os ventres aqui nesta manhã. Recebe. Ei, Ruth, recebe. Uraiana mandaiaçai. Ribacaia sui rimando que de camandaiaçai. Deus está quebrando a fúria de Satanás aqui nesta noite. Ele é o Deus que corta o laço, que quebra a lança, que queima as carruagens do adversário no fogo. E Ele manda eu te dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, diz o Senhor. 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 Eu sou Deus na terra. Eu sou Deus no mar. Eu sou Deus no céu. Eu sou Deus na Europa. Eu sou Deus no Brasil. Eu faço, eu curo, eu abato, eu levanto. Ele é Deus. Ele é Deus. Alaia na mandaiaçai. Urabaiaci. Ribacamandaiaci. Eu tô cheio, eu tô cheio. Eu tô cheio. Eu tô cheio da presença nesta manhã. Uracalabadá.